Oi, Jéssica, tudo bem? Já vou entrando, que daqui a pouquinho já vai dar horário, eu já vou chamar ela. Faz, Érica. Boa noite. Noite, Júlia. Boa noite, Érica. Menina, você pensa eu aqui então? Se vocês estão nervosos, vocês estão ansiosa, pensa a pessoinha aqui, ó. Eu tô aqui com a minha barriga borbulhando. Eu não sei se é unção ou se é só nervosismo. Tá nervosa, Jé? Eu falei, se vocês estão nervosos, vocês imaginem eu. Eu tava pensando, respirar, né, Erika? Fazer uma yoga aqui, de boa, uma meditação, né? Fazer uma meditação aqui guiada agora nesse momento, dá licença, Brasil. Começar. Sério que vocês estão assim mesmo, gente? Que, olha, eu sei que começou a cair minha ficha assim faz uma meia hora. Aí eu fiquei assim, oh, gente, o que tá acontecendo, Marinelli? Você, Mari? Mas pensa, mas gente, sério, se fosse antes, eu nem, não sei. Paz, Aline. Paz, Dayana. Ai, meu Deus. Mas pensa o coraçãozinho aqui. Falei, vamos, gente, vamos comigo fazer uma meditação agora, nesse momento. Meu marido veio orar comigo, aí ele começou a liberar umas palavras sobre mim, aí eu parei, ai, Deus, tá certo. É muito diferente, gente, isso. Ó. Tá aí algo que eu não imaginava que ia ser assim tão logo, sabia? Amém, Aline, amém. Eu sei que, ai, gente, vamos ver, esperar mais um minutinho, chamar ela. Ela já me avisou que ela vai pro monte depois, gente. Que aí a gente vai ter a live agora e ela vai pro monte. Eu tô pensando, Deus, até os sonhos que vocês já estão tendo, ai, meu pai. Meu pai amado.
Ai, gente, não sei se eu vou aguentar sem chorar, sabia? Não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou aguentar. Vamos chamar ela? Ela entrou aqui, ó. Vamos chamar ela então? Ué, não tá aparecendo pra mim, Dani. Vamos ver aqui. Acho que é agora. Querida, não é? Apareceu. Vocês se comportem, né? 7-2 agora. Oi! Fala, Dani, tudo bem? Rapaz, tudo bem? Eu tava correndo pra me ajeitar aqui porque tá tão frio que eu coloquei até uma Tá cobertinha. frio aí? Tá muito frio. Não sei se dá pra mostrar, mas ó, eu coloquei até uma cobertinha na perna. Que legal! Ah, eu Eu tava achei correndo que eu pra ia pegar a ficar frio. coberta. Tudo bem, Mari? Tudo bem, quer dizer, nervosa. Eu falei pro menino, eu falei assim, foi uma meia hora, começou a cair a ficha da pessoa. Aí Ah, começou, de repente, ai Deus, porque é algo assim que Deus falou faz tanto tempo. Aí de repente começou a cair a ficha. Eu mas, pensei, ai meu mas eu Deus, já e te agora? conheço faz tempo também, Mari. A gente já conversou faz tempo já, né? Eu acho que foi desde o ano passado, É que a né? gente conversou por aí no, que a gente conversava no direct, né? Sim, você já me entregou até profecias no ano passado, que realmente eram Sim, confirmações de Deus, sim. amém. Só que é algo assim, né, que imagina, que nem eu até eu comentando com as Voltou? meninas, né? Faz muito tempo que o Senhor falou pra mim. E aí, assim, de repente, você tá ali, você fala, cara, vai acontecer. E eu até comentei com elas, eu falei, gente, eu tô tão acostumada a dar tudo errado só, sabe? Ah, mas Aí você pensa assim, não. Aí eu falei assim, não, Deus, trava quando calma. coloca filtro? Será que vai Eu, travar? o meu, acho que não. Eu coloquei um filtrinho porque eu tô com a minha cara toda suada de tanta live que eu fiz hoje. Você já fez live hoje à tarde, né? Fiz. Mas se acaso travar, você me avisa que eu tiro o filtro, tá? Bom, mas não tá travando, não. Ah, tá bom. Que alegria, Dani, de poder estar aqui com você. Sério, que Obrigada, honra Mari. poder, Obrigada. né? Eu acompanhei desde o início. E assim, né? Que nem eu comentei, quando eu estava bem no início da minha libertação, Deus ele me falou que, né? Ele ia levantar você um dia e que um dia eu teria contato com você. E eu nunca pensei assim de estar agora podendo estar fazendo uma live aqui com você. E eu realmente estou muito feliz. É uma honra assim do Senhor para mim, sabe? E você não tem noção assim o quanto que eu estou me sentindo honrada de Ai, que poder agora estar aqui lindinha. com Eu você, fico sabe? feliz pelo teu carinho, de verdade. Eu gosto de ser muito simples. Você me acompanha, você sabe, né? Eu procuro, assim, ser bastante pé no chão, porque toda a honra e glória é de Deus, né? Mas a gente Sim, realmente, a gente trabalha, a gente se esforça, e quando a gente vê um reconhecimento, assim, que nem os seus olhinhos estão brilhando aí, eu fico muito feliz, sabe? Aquece o coração, mostra sim. como vale a pena, né? Realmente é se deixar ser usado por Deus, né? Porque eu sei que essa Amém. admiração que você tem por mim é por causa de Deus, né? É por causa da maneira que Deus me usa, essas coisas. Sim, E espiritualmente a gente é bem parecida, né? Porque eu também acompanho as suas postagens, as sim, profecias sim. que Deus te dá, são tudo bem alinhado, né? Sim, Então, espiritualmente a gente é uhum, bem parecida. E com sim, certeza por isso que você se identificou tanto comigo, porque, assim, Mari, existem vários tipos de cristão, né? A Bíblia é uma só que tem aqueles que conhecem a palavra, obedecem, amam a Jesus, glória a Deus por isso, mas tem aqueles que realmente vivem naquela dependência tão grande, né? Que
se Deus não fazer algo, não falar, não responder, parece que a gente vai morrer, né? É verdade. É verdade. E eu sou assim, sabe? E eu sei que você é assim também, né? Então, por isso que a gente se identificou, né? Por causa dessa dependência, né? Dessa busca, E dessa eu sou sede muito que a gente tem por dependente. Deus, é. Muito dependente. Uhum, Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, assim, menina, foi uma dependência de Deus muito grande, muito grande. Eu creio que a gente precisa realmente depender do Espírito sim, Santo, né? sim, Ser totalmente dependente dele, porque é, é ele que vai guiar, né? Ele que sabe o nosso destino. é E eu, verdade. assim, quando eu entreguei para Jesus, eu falei, cara, eu quero viver os planos de Deus para mim. Então eu entreguei minha vida para ele, eu falei, eu quero viver o que ele tem para mim. E quando de repente você começa a ver o que Deus tem para você, você até se assusta, você Sim, fala, mas eu? Como sim. assim? E aí e não tem como, você não vai chegar onde Deus quer se você não depender dele, né? Na verdade, né? É dependência total, né? É verdade. É, a fé, assim, eu tava fazendo uma live com um teólogo hoje e ele disse uma frase que realmente é a mais pura verdade. A fé é algo muito desafiador, assim, né? Ou você confia É, ou você não confia. E, é. né, então, eu vivo na dependência total de Deus, né? Isso requer fé. E eu tenho certeza que você também vive dessa maneira, né? E às vezes, quando a gente tem uma estabilidade na vida, tipo, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu salário todo mês e tá tudo certo, tá tudo ok. Às vezes a gente até ama a Deus, a gente até busca a Deus, mas não tem aquela necessidade. Mas quando você vive Uhum. para a obra de Deus, na dependência de Deus, e Deus falar para você, eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar. É, e a ponto de Deus te colocar numa casa de aluguel, por exemplo, e falar: todo mês eu vou te mandar provisão, faz a minha obra. Não é qualquer um que tem essa coragem de largar tudo e esperar de Deus realmente a provisão, sabe? E viver. Muitos missionários vivem dessa maneira. Só que se você não confiar totalmente em Deus, você pira. Você pira. Você pira. Sim. Então Você sabe que essa questão assim de viver da fé, né? Que nem assim, eu e meu esposo já faz um tempo assim que Deus ele começou a chamar a gente para viver pela fé. uhum, Você sabe, Dani, e não é algo assim que é fácil. Eu creio que principalmente para o homem, pelo homem, né? Porque ele é o provedor, ele foi sim, chamado para ser provedor. sim. E eu vejo isso no meu esposo. O meu esposo ele tem essa dificuldade. Você sabia que nós, Dani, nós já chegamos a ganhar um carro, assim, de um chegar e entregar. O Eu meu esposo acredito. sonhar do meu esposo sonhar que a gente ganhava um carro do nosso pastor e o nosso pastor entregava o carro para ele e depois ele vinha me falar e ele falou assim, nossa, por que será isso? Será que eu tô querendo o carro do pastor? Aí eu fiquei, Aí ele veio, passou o tempo, de repente chegou o pastor, entregou a chave na frente da nossa casa. Eu acredito. Entregou o carro na frente da nossa casa, entregou com documento, tudo. Só que ainda assim é uma dificuldade, principalmente para o homem, né? Por conta dessa questão da provisão, né? Que o homem ele foi chamado para ser provedor, né? Então, assim, para você realmente viver pela fé, não é fácil, não é Só para quem brincadeira. E a realmente é gente chamado. chamado, Para a viver gente pela tem fé, não é todo mundo, não, é só quem tem chamado mesmo para isso. E, sim, e assim, por isso que é necessário uma pessoa que vive na fé expor como é a vida, como é, né, essa intimidade, esse nível de intimidade, porque sempre vai edificar a fé de quem está ouvindo. Por exemplo, o que eu prego em relação à dependência total de Deus foi ao teu encontro. Mas eu já escutei de um pregador, não sei se você conhece Teófilo Hayashi, ele é o líder do movimento uhum, Dunamis. sim. É Ele, muito forte o testemunho dele, né? sim, ele já, hoje ele tá bem, né? Hoje, graças a Deus, ele alcançou a estabilidade, né? Graças a Deus. Mas no começo da caminhada dele, eu acredito que no começo da caminhada de todo missionário, eu tô falando de quem trabalha na obra, sabe? Deus prova muito a nossa fé. Sim. E ele não tinha nem carro. O Teófilo Hayashi, eu não esqueço esse testemunho dele, eu não sei se você já viu esse testemunho. Olha, eu creio que esse daí do carro não. Esse daí do Então, carro não lembro dele ter eu vou falado. contar aqui Que eu lembro rapidinho. que ele saiu até do país, né? Ele chegou a Sim, sair até do foi país. isso mesmo. Tipo, Deus Ele saiu do ter fé, país. Deus chegar e falar para você, ó, vai para outro país que vai ter alguém te esperando. E Isso. você sabe, eu creio que Deus já te falou isso também, né, Dani? Deus já deve ter falado para você, olha, eu quero um nível de fé teu que se eu falar para você vai para outro estado,
que vai ter alguém te esperando, Sim, né? Igual acontecia na Bíblia, porque os profetas da Bíblia viviam assim. Eu creio sim. que com Deus já falou isso para você também, né? Porque Sim. para nós é o tipo de fé que Deus nos pede. Ó, se eu mandar vocês para tal lugar, vocês vão obedecer. É. É, na E verdade, é porque nosso ele Deus fez não isso. mudou, né? Nosso Deus, ele não mudou. Da mesma maneira que ele trabalhou com os heróis da fé na Bíblia, ele trabalha com os servos dele hoje também. Eu posso dizer aqui Uhum. dois testemunhos que eu já ouvi que não são meus, mas é válido, porque foi agir de Deus na vida de outras pessoas e Sim, edificou muito a minha sim. fé. É sobre o Theo Hayashi. Ele estava no início do ministério dele e Deus mandou ele para outro país e falou que lá ele ia dar um carro para ele. Ele falou, meu, eu nem conheço ninguém, como que eu vou ganhar um carro? E ele foi para esse outro país e chegando lá, Aí, o carro eu não vi, eu não sabia que ele ganhou um carro. Eu ele sabia ganhou que ele foi para outro país. 3 carros. Sério? Isso aí eu não vi, 3. não. É muito forte. Depois vocês colocam assim no YouTube, Theo Hayashi, testemunho dos carros. Meu, é muito forte. Nossa, Tipo, eu não sabia, Deus não. honrou muito a fé dele. Ele ganhou um simplesinho, depois um Também. melhor, tipo, tudo dentro da mesma semana. É Uau. muito forte que Deus faz, sabe? E tem outro testemunho também de um cara que era brasileiro e ele teve um sonho. Deus foi e falou assim para ele: olha, eu vou te mandar para tal país e você Uhum. vai para esse país e chegando nessa rua você vai encontrar com essa mulher e você bate na porta dela e fala que fui eu que te enviei. Aí ele ficou tipo igual Abraão, ele falou: meu Deus, eu nem conheço esse país, eu não conheço ninguém, não sei nem a língua deles. E é um testemunho real, viu? E ele foi, ele obedeceu, ele pesquisou esse país, o país realmente existia, e ele foi para lá junto com a mulher dele confiou, foi, eles foram tipo sem dinheiro nenhum, eles literalmente obedeceram, e ele conseguiu encontrar a rua, não sei como, ele conseguiu encontrar a rua do sonho, e ele Uhum. encontrou a mulher do sonho. E quando ele bateu na porta da casa da mulher, a mulher falou: eu já estava te esperando, porque Deus já tem usado muitos profetas para falar de você. Uau. E você não sabe, Deus. Forte. E ele ficou nesse país. Ele está vivo até hoje. Inclusive, quem me contou esse testemunho foi o profeta Emerson, que já foi pregar na igreja dele, nesse outro país. E hoje ele tem uma igreja enorme, gigantesca nesse país. E era uma cidade assim que tinha muito tráfico, que tinha muito roubo. E metade da cidade se converteu. Nossa. Então é muito forte as coisas que Deus faz. Tipo, para quem se. Esse realmente são artistas, né, Dani? Realmente pessoas assim que Deus chama para viver totalmente dependentes, né? E realmente é um nível de dependência diferente, né? E realmente de você ouvir, tá sensível à voz de Deus, né? Você já teve experiência assim, Dani, de específica de Deus te mandar para algum lugar? Você já teve com o Angel, né? Que Sim, Deus te mandou para. Como que foi? É, quando você. Que eu lembro que você comentou, né, no teu vídeo, que você chegou a vender até suas coisas, né, para ir para lá, né? sim. Quando foi. Você teve mais experiência fora isso ou foi só quando ele te mandou para lá? Eu Assim, acredito, de Deus te mandar para você ter contato com uma pessoa assim específica. eu acredito que a experiência mais forte que eu tive em relação a obedecer a Deus de ir para algum lugar assim, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, foi essa. Foi essa do Foi Joel essa Wendel. daí. Foi essa. Quer que eu relate aqui E para as pessoas? pode relatar, sim, Posso? eu creio que é interessante, porque. Aham. É... Ah, se você quiser fazer mais perguntas, a gente vai fazendo, tá bom? Fica à vontade também. Eu sei que a live é sua, então eu vou falar. Mas é o Espírito Santo que está conduzindo, né? Eu creio que pessoas Amém. precisam ouvir, né? É, isso foi em 2018, eu acho, se eu não me engano. Por aí, foi em 2017. Eu nem lembro direito quando que foi, já faz alguns anos. E meu canal era pequenininho ainda, nem era muito conhecida. E eu Eu lembro passava. que. E nesse tempo eu vivia na dependência assim, total de Deus. Ganhava cesta básica, roupa doada, essas coisas. Coisa de missionário, né? Todo começo de missionário é difícil mesmo, é assim mesmo. Aí eu lembro que Deus falou comigo, né? Eu conheci o ministério do Joel Wendel pela internet. E depois ele veio para Guararema em um retiro, foi quando eu conheci ele pessoalmente. E aí ele falou: ó, esse ano vai ter uma escola profética lá no Rio Grande do Sul e eu quero muito que vocês vão, né? E aí o Espírito Santo foi e falou comigo: você vai? Você realmente vai? Porque eu quero que você vá para que ele ministre sobre a tua vida, para que ele libere unção sobre a tua vida, porque a unção que eu vou liberar para sua vida vai ser necessário para o seu ministério, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou, beleza. Chegou um mês antes da escola, não tinha R$ 1 no bolso, e para piorar, eu quebrei meu pé.
Eu lembro, você tinha quebrado o pé naquela sim. época, né? Aí, nesse tempo, tipo, eu falei assim, agora que eu não vou mesmo, né? Aí eu fiquei deitadinha, em repouso, 20 dias. Fiquei só lendo a Bíblia, porque eu não tinha o que fazer nesse tempo. Acho que eu nem tinha internet, nem TV em casa nesse tempo direito. Não tinha nem TV nem internet. Então eu fui obrigada a ler a Bíblia, porque não tinha mais o que Você fazer. ficou de cama, né? Sim, aí eu fiquei lendo a Bíblia, só comendo, comendo, comendo a Bíblia. Aí quando deu mais ou menos uma semana pra a escola profética começar, tirou o meu gesso e eu coloquei aquela bota, né? E já tava dando pra andar tranquilamente. E aí eu lembro que Deus foi e falou assim pra mim, você vai? Eu falei, Deus, só tem uma semana, eu não tenho dinheiro. Eu preciso de, no mínimo, R$ 1.000 pra mim ir e voltar. É Rio Grande do Sul, Deus. Sabe? E eu nunca fui pra lá. E aí... E aí você ir com dinheiro só de ida, né? Vai ficar. Mas eu não tinha nem de ida. Aí o Espírito Santo foi e falou pra mim, você vai? Eu falei, como? Eu conversando com Deus. Tá, eu vou, como? Aí Deus foi e falou assim pra mim, o que você faria pra ir? Aí eu falei, se é da tua vontade que eu vá, Senhor? É da minha vontade. Mas o que você faria pra ir? Eu só olhei pro meu Quando você guarda-roupa. está disposta. Eu só mirei no meu guarda-roupa e peguei todas as minhas roupas que eu tinha e vendi tudo na internet por preço de banana. 10, 20, R$ 50. Vendi tudo. Praticamente, me sobrou umas 10 pecinhas de roupa. Vendi tudo que eu tinha. Consegui R$ 500. E aí eu falei, Deus, tá, eu consegui R$ 500, mas isso só dá pra mim ir e pra mim voltar. Aí Deus falou assim pra mim, pega esse dinheiro, vai, porque lá eu vou cuidar de você e eu vou prover a volta. Meu, Amém. eu fui. Fui sozinha. Fui ao Rio Grande do Sul, peguei ônibus. Chegando lá, fiquei no alojamento, né? E aí eu lembro que no dia da escola profética tinha 2.000 pessoas. O Joel Wendel, de cima do palco, ele me reconheceu, ele me chamou lá pra cima. Contei meu testemunho lá em cima para 2.000 pessoas, assim, por 5 minutinhos. Mas já foi suficiente pra galera bradar lá, gritar. E aí ele começou a me ungir, a ministrar. E aí eu lembro que eu fui tão E honrada. foi lá que você vibrou aquela vez, né, Dani? Não foi lá que você recebeu a cura no pé? Não, isso Que daí você recebeu foi outro evento. a Dani Caldas. Não, foi outro lugar que eu conto. Aí, chegando lá, eu lembro que eu fui muito honrada. Eu fui tratada, tipo assim, igual a princesa, sabe? E eu nem era conhecida, ô Mari. O meu canal era pequenininho, sabe? Amém. Mas Deus fez questão de cuidar muito de mim lá. Muito, muito, muito. Filha do rei, sabe? Eu me senti muito especial. E Amém. o Joel Wendel foi e falou assim pra mim, onde você tá? Eu falei, eu tô no alojamento. Ele falou, então você vai ficar na chácara junto com os outros profetas, porque Deus quer você lá. Eu fiquei... E Deus me honrou tanto, porque eu dormi numa chácara, numa cama quentinha, cheia de cobertor. Acordei de manhã, aquele café da manhã maravilhoso. Aí eu sentei, aí olhei pro lado, um monte de profeta, uns profetas tudo de Londres, da França, uns profetas tudo... Uau. Profeta conhecidão, sabe? E eu lá no meio, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí os profetas me olharam Eles e te começaram... reconheceram como profeta. Eles me Uau. reconheceram no mundo espiritual, né? Mas Os eu profetas. fiquei... Olha que forte isso. Os profetas te reconheceram como profeta. Sim. Muito forte, né? E eu nem era conhecida na internet direito. O meu canal era bem pequenininho ainda. Mas eu fiquei bem na minha, assim, sabe? Eu não fui para ministrar, eu fui para receber. E todos eles entenderam que Deus estava me levantando. E eu lembro que foi tão incrível que o Joel Wendel, ele fez uma reunião com os profetas e tinha uns 10, 15 profetas nessa sala e ele me chamou para estar ali no meio. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? E eu fiquei ali quietinha, eu não falava nada. Eu só ficava quietinha assim, ó, olhando todo mundo. E aí o Joel Wendel foi e falou, vocês estão vendo essa menina aqui, ó? Ela ainda vai ser uma grande profeta, ela vai ser conhecida no mundo inteiro. Amém. E o Joel Wendel foi e falou assim, ela vai botar fogo nos jovens de São Paulo. E aí os profetas olharam, tipo, amém, aí todo mundo começou a orar por mim. Então foi muito lindo, porque o que eu passei ali foi como o profeta reconhecendo Davi no meio dos irmãos. Davi, ele não era ninguém. Mas, como que é o nome do profeta? Esqueci. O que ungiu Davi? Samuel. O profeta Samuel. Ele reconheceu Davi como um futuro rei. Mas
Então, quem é profeta, ele vai entender quem tem chamado, quem vai crescer, quem vai ser Sim, grande. sim. Então, no meio dos profetas, graças a Deus, eu fui reconhecida e muito bem Amém. tratada, sabe? E aí, o mais espetacular de tudo aconteceu porque eu fui tratada como uma princesa, reconhecida no meio dos profetas, só que o mais incrível foi no final, porque eu falei assim, Deus, e agora? Eu tenho que ir embora. E aí eu falei assim, ai, Deus, tô E morrendo de ninguém vergonha. sabia, né, da tua Não situação. falei pra ninguém. Aí eu falei assim, Deus, tô morrendo de vergonha de pedir dinheiro, né, pro Joel Wendel, R$ 500. Meu Deus, é muito dinheiro. E aí eu cheguei no Joel Wendel e falei assim pra ele, pastor, eu precisava falar com o senhor. Ele, eu já sei o que é. Aí ele falou, toma. Deus não deixou eu pedir. Ó, Ele me deu um envelope e quando eu peguei o envelope tinha R$ 500 lá dentro. Então Deus, ele é muito ó, poderoso. certinho o valor. Certinho. E eu vim embora, tipo, maravilhada, maravilhada. Então, essa foi uma experiência que eu tive com Deus, de obedecer a Ele, assim, sem ter nada. Sem conhecer ninguém. Deus falou, vai que eu vou cuidar de De você e eu mostrar vou prover. realmente a obediência É, total. essa foi a mais forte, viu, Mari? Eu ainda não tive mais forte que essa, não, de ir para algum lugar. Eu creio que eu ainda vou viver, né? Quando essa pandemia passar, né? Eu creio. Mas essa foi a mais Amém, forte. Até hoje, assim, foi a mais forte. amém, amém. Por nós, assim, Deus, ele fala que ele quer um nível de dependência realmente de você ir para um outro local e você realmente, não, se ele chegar e falar assim, não, eu quero que você vá para determinado lugar, que vai ter alguém lá te esperando. Então, assim, são coisas assim também, né, dessa forma. Nós já tivemos, assim, algumas experiências, né, também, assim, com Deus, de realmente você ver a provisão de Deus, né, você vê o nível assim, o nível de dependência que Deus, ele requer realmente, né, de você. E a gente também já passou, assim, por situações de depender de cesta básica no início. Não é fácil, né, Dani, você realmente tá ali, você colocar a sua cara a tapa. Eu imagino, assim, até uma pergunta que eu queria fazer, assim, para você. Porque você, no caso, assim, você desde o início, você já entendeu que o teu chamado, ele era dentro da comunicação, né? Então, vamos supor assim, uma coisa é você estar ali, você ministra, vamos supor assim, dentro dos locais, mas você não está sendo gravado, você não vai ficar ali, não vai ficar com as gravações para depois ficarem usando aquilo contra você. Então, você vai nos locais, você ministra, você sabe o seu chamado, enfim. Mas a partir do momento que você entende que você tem um chamado dentro da comunicação, você sabe que você vai estar ali exposto, né? Então, assim, você sabe que você tá ali com, né, com a sua cara a tapa realmente, né? E isso Deus não pede para todos, né? Não é fácil você tá ali com a tua cara a tapa. Como que é assim isso para você? Desde o início você entendeu esse chamado já, que realmente não, Deus ele queria você, desde o primeiro vídeo que você fez, você já entendeu isso, que Deus ele queria você ali com a cara a tapa na internet? Como que foi isso para você? Então, eu acredito que Deus me preparou a vida inteira para eu viver o que eu vivo hoje, né? Essa exposição, né? Ser figura pública e suportar as críticas e os elogios, né? Porque a partir do momento que você está na internet, às vezes a gente pensa assim que só cristão é perseguido. Não. Hater vai ter em todo lugar. E a maior prova disso é que eu vejo isso na vida do David Leonardo, da Priscila Alcântara, do Theo Hayashi. Eles também são perseguidos. Tem pessoas falando Sim. muito mal deles, falando que eles são hereges, que são falsos profetas. Mas não só no meio cristão. Tem uma moça que ela é blogueira, eu acho fantástico o conteúdo dela. Ela tem milhões de seguidores, mas tem uma página no Instagram que tem mais de 5.000 pessoas que odeiam ela. Tipo, odiamos fulana. E ela não é cristã. E tem 5.000 pessoas que odeiam ela. Então, internet é isso. Independente se você é cristão ou não. Se você tá na internet, se prepara para ser elogiado e criticado. Se prepara para ter um fã-clube e um fã de haters. Se prepara. A internet é isso. Entendeu? Então, se você realmente quer trabalhar na internet, independente do seu nicho, esteja preparado para pessoas que não vão gostar de você. Simplesmente não vão gostar de você. E sobre me expor, assim, no nível de falar do meu testemunho, sobre eu ser ex-prostitutas, essas coisas pesadas, né, que eu falo abertamente, falo sobre masturbação, sobre pornografia, sobre assuntos, assim, que são pesados, né, para a igreja. Sim, né, Dani, e pertinentes para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje, né? Que a gente precisa realmente estar falando, né, a respeito disso. Sim, então,
é sobre... O que a gente estava falando? Você tava... Perdão, eu te cortei. É que você estava comentando, né? Que realmente você expor, né? essa exposição, Sobre... né, do teu testemunho, Sim. tudo. Como que eu... Você me perguntou como que eu consegui, né? Ter essa ousadia de expor sem ter medo das consequências. É porque... Isso, né? E como que você... Porque assim, né? Você entendeu realmente que era para isso que Deus estava te chamando, né? Porque não é todo mundo que Deus vai chamar dessa forma para se expor, né? Para estar se expondo. Foi um chamado que você entendeu de porque Deus, assim, né? Mari, a partir do momento que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu entendi que eu ia pro inferno se eu morresse. E esse entendimento foi tão chocante para mim, foi assim que eu morri e nasci como nova criatura, assim, no mesmo dia, sabe? Foi morri e nasci, tipo, de tão impactante que foi. Então, a verdade da realidade do que ia acontecer comigo se eu morresse sem salvação me fez perder toda a vaidade da minha reputação. Porque eu via que a minha imagem ou aquilo que pudessem falar de mim não importava mais. Não ia importar mais, porque eu descobri a verdade. E qual é a verdade? O inferno existe. Eu experimentei dessa verdade. O inferno é real. Então eu pensei, eu não posso mais me importar porque as pessoas vão pensar, ela era dane-se o que as pessoas vão pensar. Eu vou falar o que eu vi. O inferno existe. E se a gente não se converter, e se a gente não se entregar para Jesus, quando a gente morrer, a gente vai para o inferno. Então, tudo perdeu valor para mim quando eu descobri a verdade. As opiniões das pessoas não importavam mais, porque as opiniões das pessoas não iam me salvar. As opiniões das pessoas, as críticas, não iam me tirar do inferno. Sim. A minha reputação não ia me tirar do inferno. Então, foi esse choque, foi esse impacto que eu tive, que quando eu gravei o vídeo expondo quem eu era, eu não pensei nas críticas, eu não pensei em nada, eu só pensei, eu preciso falar que o inferno existe, eu preciso falar que Jesus existe, eu preciso falar, agora é a chance, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu sempre fui movida a isso, salvação de almas, desde o início. Desde o início. E é algo tão forte assim dentro de mim, porque eu experimentei, né? Não foi algo que me falaram, foi algo que eu vi. Eu vivi, né? Com os meus próprios olhos, eu vi demônios. Deus me mostrou toda a verdade, sabe? Do que acontece com uma pessoa que morre sem salvação. Eu falei, eu não tô nem aí, pode vir 1 milhão de críticos. Não. Pra mim, tudo isso já não tem valor. Sabe? Então, é muito mais forte. É muito mais forte. É que assim, né? Eu vejo assim, aonde agora, né? Agora onde você tá, e eu penso assim, porque que nem até o pessoal, né, que me acompanha, as meninas sabem que, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na comunicação. Já desde antes, né, de eu iniciar a fazer vídeos, eu tinha muita dificuldade na comunicação. E como você sabe, eu já comentei, o meu testemunho, ele é parecido com você, né? Eu também saí, né, da prostituição. Então, vamos dizer, eu tive envolvimento com drogas, né? Eu saí de locais da nova era, né? Então, assim, eram coisas, assim, pesadas. Eu vi demônios. Só que eu lembro que quando eu ia fazer os primeiros vídeos, não é fácil você se expor. Desde você estar se expondo, não é fácil. E também não é fácil as batalhas espirituais que você passa. Porque as pessoas não sabem os bastidores, né? Do que é realmente... quando você, digamos assim, eu comecei, no caso, a gravar, eu comecei há uns 4 anos atrás, que eu fui tentar gravar os meus primeiros vídeos, realmente eu tinha muita dificuldade, até eu já comentei aqui com as meninas, eu sempre incentivo elas a gravarem, né, a fazer aquilo que Deus está mandando, porque quem me via antes, eu já fui, assim, pra você ter uma ideia, Dani, eu já viajei, quase o Brasil todo, trabalhando em consultoria, mas eu tinha uma dificuldade na comunicação que era terrível. Sabe? Pra eu estar aqui com você fazendo uma live, hoje eu olho pra mim e eu falo, cara, eu nunca imaginava isso, nunca imaginava. Porque um dia eu já fui, sabe, eu já fui consultora, eu já viajei, me colocavam para fazer as coisas, eu chegava e eu não conseguia, menina. Eu passava por cada situação por conta do quê? Por causa de... Que no caso, assim, você passou por
você passou por abuso também, né? Só que no caso, assim, eu vejo assim que você foi aquele tipo de pessoa que você foi, digamos assim, você não ficou retraída, né? No caso, eu tive aquela questão de ficar retraída, que tem meninas que ficam mais retraídas, né? Não conseguem se comunicar, se fecham totalmente, né? No caso, você reagiu de uma forma diferente. Você foi aquela pessoa assim que não. Aconteceu tantas coisas, né? Passou por tantas coisas e você foi lá e, cara, você conseguiu assim, eu vejo assim desde o início, né? Você já ir lá e você você teve que sempre ir lá e batalhar, digamos assim, sem você se fechar, digamos assim, no sentido O que os outros de vão passar, né? pensar, né? Isso, exatamente. E aí já no caso, assim, tem muita gente que acaba se retraindo, né? Que nem no caso, assim, eu fui aquela pessoa que eu tive Ô, muita Marisa, você retração pode me fazer um dele, favor? sabe? Você pode bloquear esse Posso. Razum, porque ele tá me ofendendo nos comentários? Desde o início da live, não sei se você percebeu. Eu vi aqui que tá. Ok. Pra quê, né, gente? Pode continuar. Então, então assim, né? Então o pessoal assim acaba não tendo assim, não vendo realmente, né, o que é. Eu tô comentando isso, né, no sentido de que das dificuldades que eu tive, né, devido ao abuso que eu já tinha desde antes, nessas dificuldades na comunicação. E quando eu entendi que Deus ele estava me chamando na área para realmente assim, para eu estar comunicando as dificuldades que eu tive bem no início. E o pessoal não perdoa, não. O pessoal vai lá e comenta, por exemplo, assim, desde tipo, é a gira que tá te conduzindo. Aí pensa, você ali, que nem hoje em dia eu creio que você já tá ali, a situação já, digamos assim, você já não se importa mais para as críticas, né? Eu lembro que bem no começo, quando eu recebi as primeiras críticas, menina, eu olhava assim, eu falava assim, gente, que povo é esse? O pessoal, isso daí é a pombagira te conduzindo. Você precisa parar de ter essas pessoal falando pelo jeito que eu falo. Eu pensei, gente, vocês acham que é fácil isso daqui? Eu sou uma pessoa que eu entendi o chamado que eu tenho, eu recebi a salvação de Jesus e eu tô aqui fazendo algo que você não faz. Algo que você poderia estar muito bem fazendo, mas você tá vindo aqui me criticar, simples assim. Ô, Vai, Nai, vai com seu próprio. sobre críticas, o que eu posso te dizer? Como que eu consigo superar e prosseguir? Assim, desde criança, eu acredito que Deus foi me preparando, né, para passar por muitas injustiças já. Eu passei por muitas injustiças desde criança. Então, o meu pai me abandonou quando eu era criança e já e casou com a melhor amiga da minha mãe, né? Já era uma injustiça. Aí ele foi me abandonou e teve outra família dele. Nunca me deu pensão, outra injustiça. Fui abusada aos 7 anos de idade pelo meu padrasto. E esse meu padrasto, além de ter me abusado, ele era uma pessoa horrível. Ele matou um gato na minha frente, ablocada. Então, desde criança, eu conheci muito o lado mal das pessoas, sabe? Uhum. Então, eu não cresci no mundinho cor-de-rosa. Desde criança, Deus ele já foi me preparando para a maldade das pessoas. Então, eu sempre vi o lado mal das pessoas, desde criança, sabe? E na adolescência, da mesma maneira. Na adolescência, por exemplo, o meu pai ele era casado, que inclusive era a mulher que era a melhor amiga da minha mãe, que roubou meu pai da minha mãe, ela virou crente, das mais fanáticas e religiosas. E ela era aquela mulher tão religiosa que ela usava saião, cabelão lá no pé. E ela não se depilava, e ela tinha bigode, aquela sobrancelha, aquele desleixo. Mas ela era uma mulher tão amarga, ela era tão ruim, sabe? Ela falava mal de todo mundo. Ela destratava, ela humilhava meu pai na frente de todo mundo. Ela só desonrava o meu pai. E quando ela estava muito mal, muito mal.
ela me chamava de bastarda, sabe? Ela falava que eu era do demônio, que eu não tinha mais salvação, ela só me Nossa, amaldiçoava, entendeu? Então, eu cresci já vendo os crentes religiosos. Eu já conheci esse lado. Então, desde criança, Deus me preparou para a maldade humana, de todos os sentidos. De todos os sentidos. Então, eu estou muito calejada para a maldade. Eu estou muito é como se Deus já preparasse você para ser rejeitado. Mas falam, né, Dani, que todo profeta ele é rejeitado desde criança, né? Que já desde Sim, mas pequenininho assim, ele já... graças a Deus. Então, eu cresci vendo muito crente quando eu estava toda de preto, toda roqueira, bêbada, drogada, na prostituição. Eu já estou acostumada, desde quando eu era do mundo. Os crentes chegavam em mim e falavam: você vai para o inferno, endemoniada, pombagira, você é de Satanás. Então, cara, Meu Deus. desde criança eu escuto isso, Mari. Desde criança. Só que agora eu conheci o Deus vivo. Agora, a primeira vez, olha, Rabachure, a primeira manifestação de bondade que eu vi na minha vida foi quando eu conheci o Deus vivo. E eu entendi que ele é um Deus que literalmente o mundo não conhece. Amém. E ele não tá na religião. Ele não tá. Sim. Ele não tá, cara. Ele é muito bondoso, ele é muito amoroso, ele não te julga, ele te entende, ele te cura, ele te escuta, ele te compreende, sabe? Ele te dá novas chances. Amém. E ele te ama. Então, quando eu conheci o Deus vivo, ele foi a minha razão de não desistir da vida. Ele foi a minha razão de estar aqui pregando. Eu tô aqui pelas almas, mas em primeiro lugar eu tô por Deus, porque esse Deus, ele é bom demais. Ele é muito amoroso, ele é tão diferente do ser humano. O nosso Deus, ele não é igual ao ser humano, não. Sabe? Então eu tô aqui em primeiro lugar por ele. Por ele. Amém. Pelo amor que eu sinto por ele. E claro, né, ele me ama muito mais. Então, Amém. Quem me dá força pra estar aqui pelas almas é Deus. Só que sobre críticas, perseguições, ser xingada, difamada. Ah, minha filha, desde criança. Isso não me abala. Tô calejadíssima. A pessoa pode vir na minha frente e falar: sua prostituta. Eu vou olhar para a cara dessa pessoa e vou falar: isso é você quem diz. Essa é sua opinião. Não posso fazer nada. Segue tua vida. Não vai me abalar. As palavras de outra pessoa não definem a minha vida. Quem me define é Deus. E eu só dou ouvido pro que ele fala. Eu não dou. É porque quando Deus ele vem, ele te dá uma nova identidade, né, Dani? Não importa de onde você tiver saído realmente, né? Deus ele vem, ele realmente ele te estabelece uma nova identidade sobre você. Eu creio assim que Deus tem pessoas que realmente... Sabe, Mari, eu acredito que assim, não que eu seja melhor que ninguém, em nome de Jesus. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Mas para viver essas perseguições que eu vivo, Deus me preparou desde criança. E, de fato, não me abala. Cara, não sai uma lágrima do meu olho. Se você pensa que eu fico chorando, não choro. Tem algumas pessoas que me perseguem, eu dou até risada. Eu dou até risada. Eu dou muita risada. Tem uma que... eu não vou imitar, gente. Mas tem umas que eu chego até a imitar, né? Que tem uma que eu... Aquele da pombazinha. Ai, eu confesso pra você acredita que Mari, às vezes eu me divirto com o povo que fala de mim, então não me abala, Mari. Deus me deu assim, mano, é muito engraçado. Então eu não fico tipo assim, tipo, ai meu Deus, eles estão falando de mim, ai, que vai ser da minha vida, mano. Na maioria eu dou risada. Ô, Tânia, na maioria eu dou muita risada. Eu fico imaginando, eu até falei pro meu marido esses dias, porque ultimamente a gente tem recebido muito não gostei nos nossos vídeos, o que é bem novidade pra nós, sabe? Assim, antes o pessoal me xingava, já me chamava de falso profeta, essas coisas assim. Só que ultimamente ele também começou a receber umas críticas. Aí ele veio e falou: amor, nós estamos ficando famosos. Aí eu falei: por quê?
Aí ele falou assim, olha o tanto que não gostei que tá aparecendo nos nossos vídeos. Aí eu falei, meu, você não presta, né? Você não tem o que fazer, não. Mari, meu marido Eu é lembrei, testemunha, Mari. Meu marido é imagino testemunha. você, porque Meu marido é quando eu... testemunha. Não saiu uma lágrima do meu olho, Mari. As pessoas fizeram vídeo, falaram mal, isso e aquilo, desmascarei a querida Dani. Oh, meu Deus! Não saiu uma lágrima do meu olho. Eu só dou risada. De alguns eu só dei risada. É muito engraçado, cara. Mas é claro, né? Deus mandou ficar quietinha, né? Deus falou pra mim, filha, fica quieta, prossiga com o teu chamado, não se defenda, que quem vai te defender sou eu. Então eu fico quietinha, eu fico na minha, eu ignoro, mas alguns eu dou risada, Mari. Então Deus me deu muita força, Mari, não me abala, de verdade, essa é a resposta. Não me abala, não me abala. Amém. Mas é algo muito forte. Mas é muito forte, né, Dani? Porque muitas vezes, né, realmente é aquilo, é a Bíblia, né? O profeta, ele não tem honra, muitas vezes, né, dentro da própria casa. Vamos dizer assim, muitas vezes, igual assim, o próprio Joel Angel, né? É um cara extremamente usado com ele Deus. foi muito desonrado. Perseguidíssimo. E ele, aonde que o Joel Angel realmente ele foi ser conhecido primeiro? Foi fora do Brasil, né? Que ele foi realmente assim ser reconhecido. Que Deus levantou ele mesmo, foi fora do Brasil, né? E é muito forte, né? De repente, eu não sei exatamente como foi o início do ministério dele, né? Só que até esses dias eu tava vendo algumas questões, porque ele é um cara que Deus segue ele com sinais. E aí o pessoal, né? E não que você vai ser movido por sinais, que o pessoal chega e fala, no sentido de falso profeta, porque sinais também seguem falsos profetas, né? Só que ele é um cara de Deus, cara, né? Quem acompanha ele ali sabe que ele é um cara de Deus. E Deus segue ele com sinais, foi algo que Deus concedeu a ele, né? E aqui no Brasil ele não era reconhecido, né? Simplesmente aqui no Brasil ele era muito criticado, ele ainda é criticado até hoje, só que ele foi ser reconhecido fora do Brasil. Hoje ele tá de boa, hoje ele tem bastante reconhecimento. Mas no começo, né? Eu acredito que o começo do chamado de um profeta, principalmente, é muito árduo, é muito difícil. Mas Deus honra os seus, né, Mari? Um verdadeiro profeta, o que ele falar vai se cumprir. Sabe? Eu Amém. acredito que o que mais abala as pessoas que me odeiam é o fato das minhas profecias se cumprirem. Eles não aceitam que Deus me usa, mas eles têm que engolir que as profecias se cumprem. É isso que mata eles de raiva, sabe? Então, o profeta ele tem que descansar em Deus. Tem que confiar em Deus e deixar tudo na mão de Deus. Não tem que fazer justiça com as próprias mãos, não tem que se defender, não tem que ficar debatendo. É fazer o que Deus manda e acabou. Entendeu? Depois é Deus que se responsabiliza. E é assim que eu vivo, entendeu? E sobre esse negócio de reconhecimento, eu acredito assim que nenhum profeta, né? Todo profeta é perseguido. Se você tem chamado para ser profeta, prepara o lombo, prepara. Porque tu vai ser perseguido. E não é perseguição assim na internet, não. É em todo lugar, dentro da tua casa, no seu trabalho. Você não precisa ser famoso, não. Tem profeta no anonimato aí que não, nem abre a boca, a pessoa já olha, o que você falou? Eu não falei nada, sabe? Então é uma perseguição do inferno, entendeu? A nossa luta não é contra a carne, é contra demônios. Então, os demônios, eles têm profetas como alvo, que profeta é boca de Deus na terra, entendeu? Então, sim, é uma perseguição mesmo. É uma batalha espiritual, né? A nossa guerra não é contra a carne. Sobre as pessoas que nos perseguem, a gente tem que perdoar. Só isso, perdoa e prossegue. Mas a nossa batalha mesmo é contra demônios, né? Que estão usando essas pessoas, né? Essa é a verdadeira batalha. A gente tem que ter o foco espiritual, né? Se a gente entrar na carne, a gente estraga tudo. Se a gente começar a entrar na carne, estraga tudo. Tem que ter foco espiritual, tem que ter. Amém. E é muito forte, né, Dani? Porque, que nem você falou, é uma batalha espiritual, né? Realmente é uma movimentação que está acontecendo. Eu lembro que eu tive uma experiência uma vez com Deus, Dani, onde Deus permitiu que eu passasse uma batalha espiritual muito grande, sabe? E Deus permitiu com que eu visse o reino espiritual de uma forma, assim, que foi muito forte. Onde eu estava, assim, começaram a acontecer coisas comigo, para você ter uma ideia de coisas dentro da minha casa, assim, sabe? E foram algumas situações que aconteceram até com o meu marido, para você ter uma ideia.
hoje em dia ele tem consciência do que aconteceu, mas infelizmente quando isso aconteceu, ele não conseguia assim discernir, né, o que estava acontecendo. E do diabo usar pessoas no meio da rua, Eu sabe? acredito. Tomar a pessoa Eu Dani, acredito. tomar a pessoa no meio da rua, correr atrás de mim, menina. Eu acredito. Você é doida? Assim, tomar a pessoa no meio da rua e sair correndo atrás de mim. Eu E o que acredito. Deus estava me mostrando? Deus permitia com que eu visse, Dani, a forma como os demônios eles operam no reino espiritual e como eles fazem, ou como eles atacam um profeta. Então, e o que Deus me mostrou? Deus me mostrou que são poucos, que são raros aqueles que realmente hoje ouvem a voz de Deus e que não vão ser confundidos nos dias de hoje. E Deus me mostrou isso e foi muito forte, Eu viu? já tive duas E realmente, experiências, você falando isso aí. então, olha, isso daí não é brincadeira, Não é? não. Você falando isso, Mari, eu já tive duas experiências do diabo tomar pessoas no meio da rua pra me afrontar. É rapidinho, foi um dia que eu tinha acabado de ser liberta das drogas e do álcool. Satanás tinha acabado de me perder. E nesse tempo eu tava morando com meu avô, né, no quartinho que era do meu pai, e eu tava indo dormir. E eu fui orar. E quando eu fui dormir, você acredita que passou um bêbado na rua? E a rua interior, silenciosa, vazia, não passava nem carro, que era uma rua sem saída. E esse bêbado foi no portão da casa do meu avô e começou a gritar: maldita! Você tá se achando, né? Mas eu vou te destruir ainda. Eu ainda vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Você tá se achando, né? Se você pensa que venceu, mas eu não vou desistir de você, não. E eu dormindo, aí eu comecei a ouvir. Aí eu falei, que é isso? Aí Deus me falou, o demônio te afrontando na porta da casa do teu avô. Eu falei, eu não acredito. Usando um bêbado. Você acredita nisso? Acredito. E eu fiquei quietinha, deitada. Eu fiquei, meu Deus, tá repreendido, tá repreendido. E o demônio gritando na porta da casa do meu avô, que ia me matar, me xingando de maldita, isso e aquilo. O que eles fazem, né? E aí teve um outro dia também, que eu já estava morando em outra casa, na casa onde eu morava, onde eu tive as minhas grandes experiências com Deus. Eu tinha vencido uma batalha. Eu não lembro que batalha era, mas eu tinha orado, jejuado, e Deus tinha me dado uma grande vitória. E eu lembro que da mesma maneira, quando Deus me deu a vitória, manifestou o demônio numa mulher na rua de baixo, que eu tinha a minha casa, e aí tinha a porta-balcão e dava para ver a rua lá embaixo. Deus tinha acabado de me dar a vitória, manifestou um demônio na mulher no meio da rua, à noite. A mulher começou a gritar, desgraçada! Ah! Então, Mari... Não é brincadeira. Eu fiquei não, olhando. não é brincadeira. Aí eu abri a janela e eu falei, que é isso? E aí Deus de novo falou, manifestou. O que estava tentando travar a tua vida, ó. Eu te dei vitória, manifestou. Lá no meio da rua. E eu nem conheço a mulher. Era uma bêbada também. Era bêbada. Por quê? Bêbados, drogados, eles têm muita brecha, né? Sim, eles estão ali. Então, pro demônio usar é rapidinho. Então, infelizmente. Isso que você falou, Mari, é muito real. Muito real. A perseguição... Ixi, essas perseguições da internet aí não é nada, filha. Perto do que eu já vivi já. Já vi demônio face a face, minha filha. Você acha que eu... Não é nada. Eu tenho certeza, Mari, que essas pessoas que me perseguem, se vê um demônio na frente, caga de medo. Pensou, né? Você tá ali, de repente o demônio manifesta ali na tua frente, vem pra cima de você e fala, vou te matar. Então. Né, Fer? Então. Não é brincadeira. O que eu ia te perguntar? Eu ia te falar... Ai, me esqueci agora. Eu ia comentar alguma coisa disso daí. Mas enfim, mas isso daí que você falou realmente é algo assim que nem eu também já vi esse tipo de situação acontecer, né? De vir assim, do demônio realmente manifestar na pessoa, né? No meio da rua, de tentar vir pra cima de você. Realmente isso daí não é brincadeira, não. O reino espiritual é muito real, né? É algo assim que Deus, eu creio assim que Deus ele vai preparando, quem tem esse tipo de chamado também, Deus ele vai preparando você desde criança, né? Porque eu creio que você também, você relata que você também já via, né, demônios já desde pequena, né? Desde criança, né? Desde criança.
já estava sendo preparada já, né, realmente para ver o reino espiritual. Os meus olhos espirituais foram abertos desde criança. Ô Mari, você acredita que eu escutava a voz do Espírito Santo desde quando eu era criança? Acredito. Mas eu não sabia que era o Espírito Santo, porque Deus, ele é tão sutil, ele é tão leve, né? Que quando eu era criança, eu lembro que eu já era sozinha, eu já era uma criança muito solitária, né? Minha mãe falou que eu vivia falando sozinha, né? Com as bonequinhas, com os cachorrinhos. E eu lembro que tinha uma árvore em frente à casa onde eu morava quando eu era criança. E todas as noites, você acredita que eu ficava sentada na garagem da minha casa e eu ficava olhando para essa árvore? E você acredita que Deus usava essa árvore para falar comigo? E eu acredito. Igual ele fez com Moisés. Ele não usou a sarça para falar com Moisés? Eu era Sim. criança, eu era uma menina assim, tão carente, assim, sozinha, porque quando eu era criança, minha mãe trabalhava muito, não tinha muito tempo pra mim, né? Então eu era uma criança muito sozinha, assim. E eu ficava sentadinha na garagem e eu ficava conversando com a árvore, e a árvore me respondia. Mas só me falava coisas boas. Eu amava ficar conversando com a árvore, menina. Eu escutava, sabe? Na verdade, era o Espírito Santo falando comigo. Era o Espírito Santo te preparando já, que lindo. Sim, já realmente já era meu amigo desde criança, só que na minha cabecinha eu tava conversando com a árvore, né? Porque criança é pura, inocente, né? Eu acredito totalmente nisso, Dani. Quando eu era pequena, eu tinha experiência eu lembro de eu parar e ficar olhando pro céu e conversando com Deus. E eu não sabia que era Deus que estava falando comigo. Hoje em dia eu entendo. E tinham coisas que Deus, ele falava para mim que a respeito já de hoje, do que eu tô vivendo, você acredita? Coisas assim que Deus já tá parando, eu pequenininha. Tanto que várias vezes de eu pensar em suicídio, de Deus não permitir com que eu me suicidasse. Pode ter gente que vai dizer assim, igual você falar, tava conversando com uma árvore, né? Mas quantas vezes que você não tava passando por situações ali difíceis que só você sabia e de repente alguém vai falar, nossa, que heresia, você tava falando com uma árvore, como assim você tava falando com uma árvore? Não, mas Moisés falou com uma sarça, isso tá na Bíblia, né? As pessoas que não leem a Bíblia, que na verdade para elas tudo é escândalo. Oh, meu Deus, heresia. Não, lê a Bíblia que você vai entender que a Bíblia é muito mais louca do que qualquer coisa que a gente possa relatar aqui. Demais. Né? E assim, uma experiência que eu tive com Deus, só para edificar assim, quando eu era criança, eu lembro que essa mesma voz que falava comigo, que na verdade não era a árvore que falava comigo. Eu pensava que era a árvore na minha inocência, mas na verdade era a voz do Espírito Santo, né? Mas na minha cabecinha inocente pura, eu pensava que era a árvore, né? E aí eu lembro que eu tava indo dormir, criança, tinha uns 8 aninhos, 9 aninhos, e aí eu briguei com a minha avó. Não sei por que eu tinha brigado com a minha avó, fui mal educada com a minha avó. E aí eu fui dormir e uma voz foi e falou assim, a mesma voz da árvore, que era uma voz bem suave, bem amorosa, né? Falou assim pra mim, você acha certo isso que você fez com a sua avó? Aí eu, mas ela que é chata. Mas a sua avó, ela faz comida pra você, ela lava a sua roupa. Nossa! Vai lá pedir desculpa pra ela. Eu falei, não! Eu, não! Conversando com a voz. Vai lá pedir desculpa pra sua avó. Mas foi ela! Vai lá. Ela cuida de você. Aí eu obedeci a voz, fui lá pedir desculpa pra minha avó. Avó, desculpa. E minha avó, tá bom. E aí eu voltei a dormir e dormi babei com aquela paz, né? E a voz ainda falou, e aí, foi difícil? Eu, não. Então, desde criança, sabe? O Espírito Santo já fala comigo, só que o Espírito Santo, ele é lindo. Ele fala com uma criança no nível de uma criança, entendeu? Ele não falava pra mim quando eu era criança, eis que te digo, vai lá e profetiza, que tal? Não. Ele falou comigo... Ele vai se comunicar com a... Sim, ele falou comigo como no meu entendimento de criança, entendeu? Então, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é lindo. Então, por isso que eu te digo, Mari, desde criança eu já fui preparada para viver o que eu vivo hoje. Desde criança. Amém. 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 Que você comentou comigo que você vai ter que ir pro monte, né? Já daqui a pouquinho. Sim, sim. O pessoal tá falando. Dani, você já teve alguma... Vamos ler aqui, ó. Dani, você já teve alguma experiência sobrenatural que ainda não contou? Vamos aproveitar, né, gente? Mais uns 5 minutinhos aí com a Dani. Eu, na verdade, acho que eu conto tudo. Eu sou muito boca aberta, eu sou muito José, cara. Eu tenho que parar um pouco com isso, né? Porque às vezes eu conto até o que eu não devia, sabe? E aí acaba meio que escandalizando. Por quê? Porque nem tudo a gente tem que falar, né? Tem experiência que é muito íntima, muito pessoal. E eu tô aprendendo isso meio que apanhando um pouquinho, né? Mas eu acredito... isso... Hã?
é algo que eu queria até te perguntar. Eu ia te perguntar a respeito disso. Se tinha algo que você, assim, se arrepende hoje, que você olha e pensa assim, cara, eu não deveria de ter aberto essas coisas, enfim, que você olha hoje, o que você faria diferente, vamos dizer assim. Se você fosse começar hoje, você, sabendo tudo que você passou, você fosse começar hoje, se teria algo que você faria diferente na tua caminhada com relação a essas questões, assim, do sobrenatural, né, testemunho, enfim. Eu acredito que tudo que eu testemunhei foi verdadeiro. Então, o que é verdadeiro, o Espírito da Verdade testifica e honra, né? Porque Deus, ele não é Deus de mentira. Eu não me arrependo de ter compartilhado as minhas experiências, porque é tudo verdade. Deus é testemunha disso. Tudo é verdadeiro. Mas eu E edifica também a fé das pessoas, sim, né, Dani? sim, mas eu acredito que algumas vezes, Mari, eu joguei pérolas aos porcos. Eu acredito sim. Não falando do meu público, jamais. Meu público é maravilhoso. Eu amo meu público, as minhas ovelhinhas. Porque eles não duvidam de nada que eu falo. Mas eu acredito que algumas experiências, assim, para relatar... Ai, tá descarregando meu celular aqui, peraí. Algumas experiências para relatar na internet, eu acredito que foi... Peraí, Mari. Eu acredito que foi meio que pérolas aos porcos, sabe? Porque é muito precioso, muito profundo, sabe? Ixi... Tô com medo de desligar na sua cara, Mari, que meu celular tá descarregando, peraí. Tá acabando a bateria? Tá, mas eu tenho o carregador aqui, peraí, só um minutinho. Tá. Mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nada, sabe por quê, Mari? É melhor eu dar tudo do que reter, né? Eu, pelo menos quando eu chegar diante de Deus, no dia do juízo final, eu acredito que eu vou poder falar, Deus, eu dei o que o Senhor mandou eu dar e muito mais. Aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E ainda um pouquinho a mais, né? Porque... Isso ativa também as outras pessoas a querer também ter experiência e entender, né, Dani, que Deus, ele é um Deus íntimo, né? Que Deus, ele é um Deus de intimidade, né? Sim. Que esse é o propósito dele, na verdade, né? E assim, vocês acham que essas perseguições que eu tô passando é muito? Vai ser pior futuramente, Deus já me preparou. Vai ser num nível, assim, bem maior, a perseguição. Você já ouviu falar de Kathryn Kuhlman? Sim. Deus me disse que o meu chamado é no nível da Kathryn Kuhlman. Que o que ele tem comigo é no mesmo nível. Ele falou, filha, eu vou te usar da mesma maneira que eu usei Kathryn Kuhlman. Kathryn Dani, Kuhlman, isso é loucura. Você nunca contou isso nos teus vídeos, né? Eu tô contando isso agora. Uau. E Deus, ele já usou vários profetas para falar isso. Profetas que não me conheciam. Eu lembro um dia que eu fui numa conferência, eu estava quietinha, ajoelhada no meu cantinho, e veio um homem até mim, no meio da multidão. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse, filha, tu serás como Kathryn Kuhlman. E vários profetas falaram, Kathryn Kuhlman, você é a nova Kathryn Kuhlman. Ela foi quem ativou o Benerim. Sim. Né? E Kathryn Kuhlman, ela foi usada por Deus de uma maneira estrondosa. Sobrenatural. Deus seguia ela com sinais. Sinais e maravilhas. Só que ela foi extremamente perseguida. Extremamente. Extremamente. Chamavam ela de endemoniada, que ela era do diabo. Até hoje, mesmo depois de morta, Kathryn Kuhlman é perseguida. Dani, o pessoal estão até comentando aqui, porque eu comentei isso daí. E é legal porque tem testemunha aqui. Gente, isso é muito doideira você falar isso. E para você ver, quando eu comento com você as doideiras, né? Que eu comento com você assim, nossa, não é normal, vamos dizer assim, que então, às vezes você tinha uma experiência. Kathryn Kuhlman. Quando você. Pode falar. Quando você tinha alguma experiência com Deus e às vezes acabava eu tendo alguma experiência parecida. Isso de Kathryn Kuhlman é muito engraçado. Teve uma vez que eu tava tendo uma experiência com Deus na minha casa e eu lembro que Deus, ele começou a falar comigo e eu lembro que eu comecei a receber cânticos nessa época, sabe? Cânticos assim, em línguas, né? Eu acredito, mas... E eu não conhecia a Kathryn Kuhlman. E Dani, o Espírito Santo falou ao meu ouvido, Kathryn Kuhlman. E eu parei assim, Kathryn Kuhlman. E eu nem sei escrever o nome dessa, não sabia escrever. Agora eu não lembro como que escreve direito ainda. Mas enfim, eu lembro que eu fui e ele falou, pesquisa Kathryn Kuhlman.
eu fui pesquisar o nome dela. E Dani, o que você tá falando confirma algo pra mim também. Você tá confirmando, tanto que eu comecei quase a chorar, porque eu não tava esperando por isso. Você nunca contou isso no vídeo. Ó, e Não. até as meninas falaram, Ari, conta, eu tô tremendo. É muito forte, menina, muito forte, muito forte, muito forte, porque Deus falou algo comigo a respeito há um tempo atrás da Catherine Kuma. E eu já Catherine compartilhei com algumas Kuhlman, meninas Mari, isso. Catherine Kuhlman, ela era possuída por Deus. Você Sim, sabe o que é sim, teofania de Deus? Teofania? Você que sabe? é que é a manifestação do próprio Deus, né? No caso, assim, quando Deus ele se manifesta em glória total, realmente, né? O Deus É manifesta o próprio quando, tipo Deus. assim, as pessoas têm uma mente muito limitada, Mari. Por que que o diabo Sim, pode possuir uma pessoa e Deus não? Por que que a exato. gente tem mania de exaltar o diabo em tudo? É porque o diabo pode isso, o diabo pode aquilo, agora Deus não pode nada, né? Agora O Deus não diabo pode pode, manifestar. o diabo pode se rastejar com uma cobra, o diabo faz sinais e maravilhas e Deus não faz nada, né? Deus só fica E Deus não sentado no pode braço dele. fazer. Cara, se o Sim, diabo faz, Deus faz muito mais, porque o diabo Deus copia é muito Deus. maior. O diabo, ele copia Deus. Entendeu? E o diabo não Sim, faz um terço, uma vírgula do que Deus faz. Ele só copia. uau, sim. Entendeu? Então, se o diabo possui, ele fala na boca de pessoas, por que tanta gente acredita agora quando Deus possui? Sim, possui. Quando Deus. Possui. Essa é a palavra. Vai ficar escandalizado? Não tô nem aí. Deus possui. Vai ficar Deus possuído possui. por Deus. Sabe? E isso é teofania de Deus. Teofania. E Catherine Eu vi Kuhlman, ela era usada em teofania. Era tão poderoso que ela sumia e Deus aparecia. Ali Deus ela era aparecia simplesmente totalmente. um instrumento assim que Deus vinha sobre ela e era o próprio Deus falando a todo tempo e a todo momento. Então, mano, não tem como, cara. Ali era só paralítico levantando, cego, enxergando, porque era Eu o lembro próprio que Deus ali. quando Deus falou sobre isso daí comigo, Dani, eu lembro que foi tão forte que eu comecei a receber um louvor em espanhol, pra você ter uma ideia. Eu não falo espanhol. Eu comecei a receber um louvor em espanhol, eu comecei a louvar em espanhol. Eu E acredito. aí eu lembro que eu comecei a louvar e começou a aparecer a tradução pra mim. Aí eu falei, meu, que loucura é essa? Eu E Deus acredito, começou a Mari. falar comigo de Catherine Kuhlman e da movimentação de Catherine Kuhlman naquela época, de como era a manifestação dele. Inclusive, né, Deus começou a falar comigo de um tempo que ele estava trazendo, que realmente ele quer trazer novamente esse tipo de manifestação. Eu tô rodando. Eu dei risada agora. Tô rodando já. Que ele quer trazer isso de novo, que Deus ele quer restaurar isso novamente para a igreja, né? Que ele quer novamente restaurar isso. E eu, nossa, Dani, muito legal conversar contigo. Muito legal. E assim, mas por que Deus me permitiu falar? Porque aqui tem fé o suficiente, entendeu? Eu nunca falei Amém. sobre Catherine Kuhlman, porque eu acho que, sei lá, chegou o tempo de falar para vocês pesquisarem também, até eu me aprofundar mais sobre a vida dela. Não é idolatria, tá? Como muitas igrejas fazem por aí, tipo a igreja adventista que fica idolatrando aquela mulher lá. Como que é o nome daquela mulher da igreja adventista? Ah, eu não lembro o nome dela. Tem uma mas mulher aí que é uma baita idolatria, sabe? Não é isso. No caso de Catherine Kuhlman, é uma inspiração, entendeu? Tipo, Deus falou, tá vendo o jeito que eu usei ela? E também foi porque uma referência com O jeito que eu vou te usar é parecido, entendeu? É tipo isso. É algo bem... doideira. Tipo assim, se prepara para escandalizar, minha filha. Se prepara. Se prepara para os religiosos, minha querida. Vamos falar, é do demônio, é de Satanás. Mas fica tranquila que vai ter muita salvação. Fica tranquila que vai ter muita salvação. E é isso que importa. Amém. Realmente são manifestações que Deus ele quer trazer, né? Doideira, Dani. Doideira, sim. Isso aí, doideira, viu? Sim. Doideira. A Érica falou ali, Ellen White, é bem isso, mas sei lá como é que fala o nome dessa mulher, mas é bem ela. Ela é a fundadora da igreja adventista. Só que, pra mim, eu nada contra, entendeu? Eu tenho vários seguidores adventistas, mas sim, rola uma baita idolatria por essa mulher. Ô, Dani, tem aquela mulher também que foi a fundadora do Pentecostal, né? Que como que é? É Maria alguma coisa? Da igreja quadrangular. Da quadrangular. É a avó do Pentecostal. Doideira também, né? Eu esqueci o nome dela. Ela é a fundadora da igreja quadrangular. É uma mulher também. E ela também, Deus se manifestava nela, Deus tomava ela, né? Doideira, porque ela chegou a ficar da Catherine Kuhlman.
E Deus tomava ela, né, realmente. Tanto que eu sempre comento com o pessoal, eu falo, gente, Deus quer fazer isso nesses dias. A gente precisa acreditar nesse tipo de coisa. Deus, ele quer trazer isso de novo, né? Ele quer realmente pessoas que vão se entregar nesse nível para Olha, ele, Mari, né? essa live tá muito boa, não dá vontade de parar, mas daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu tenho outro compromisso. Amém. Mas você falando isso, eu posso compartilhar uma última experiência que eu tive do nível da Pode, glória deve. de Deus para as pessoas entenderem Amém. o que é a maneira que Deus quer usar essa geração, inclusive eu e você. Amém. Teve um dia, Mari, que eu congregava em uma igreja, que era uma igreja muito avivada. Mas, assim, como eu estava no meu primeiro amor e de onde Deus tinha me tirado, eu tinha muita gratidão no meu coração e eu queria derramar essa gratidão na forma de adoração. Então, quando começava louvores, essas coisas, eu gritava muito glória, muito aleluia. Eu queria pular, eu queria chorar no altar, porque era muita gratidão. E na Bíblia diz que para quem muito é perdoado, muito amor é mostrado. Né? Então, eu tinha sido muito perdoada. Então, era muito grande a minha gratidão. E quando começavam os louvores, eu pulava, gritava e dançava, mas sempre no meu cantinho, sabe? E eu lembro que algumas mulheres religiosas não entenderam o que Deus tinha na minha vida e o nível de gratidão que havia em mim, e elas começaram a me segurar como se eu fosse louca, como se eu tivesse com um demônio, e elas começaram a me segurar. Tipo, se controla. E eu tava na minha, não machucava ninguém. E se controla, para com isso. E, cara, eu queria liberar aquela gratidão, sabe? Isso é adoração. Sabe? Um adorador é muito mais. É só quem é adorador entende, sabe? E aí eu lembro que um dia, foram umas 3 vezes que aconteceu isso. Eu lembro que um dia eu comecei a pular. Vieram 3 mulheres tentar me segurar. As 3 foram pro chão. Por causa da glória de Deus. As 3, e era uma bem grandona, viu? Uma delas. As 3 vieram me segurar. A glória de Deus foi tão forte que as 3, pá, voaram pro chão. Não me tocaram. Amém. E teve uma outra. Isso é glória de Deus. As pessoas não têm noção que é glória de Deus. A gente não tem noção ainda. E aí eu lembro que uma outra experiência que eu tive, que foi uma mulher da igreja que não gostava de mim. Tinha inveja mesmo, sabe? Gente ruim, invejosa. Dentro da igreja, que tem um monte, né? Que é o joio. E aí eu tava quietinha na minha. E todas as vezes que eu começava a pular, ela vinha, ela era obreira, e ela tentava me segurar. Na mesma igreja. Só que ela me machucava, Mari, que ela apertava o meu braço como se eu fosse louca. Queria me amarrar numa roupa de louco. Aí, todas as vezes que ela me segurava, me desconcentrava, tirava, roubava a minha adoração, eu ficava sem graça e parava de adorar. Então era o diabo usando ela. Porque quando alguém tenta parar... Você tá ali no caso, para você entrar no outro nível em Deus, a pessoa vem e te bloqueia, né? Sim, era o diabo usando ela. E para vocês terem uma ideia, essa mulher, ela tentou me envergonhar tantas vezes que tava todo mundo pensando que Deus era com ela. Olha isso, Mari. Porque aquela mulher tá com autoridade, porque quando ela segura na Dani, a Dani para. Né? Então a Dani tá com demônio e aquela mulher tá com Deus. Cara, mas de Deus não se zomba. Eu só sei que eu orei. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu não aceito essa situação. Porque eu tô te adorando com toda a pureza do meu coração. E essa mulher que nem me conhece, nem sabe da minha história, nem sabe da minha vida, nem sabe de onde você me tirou, tá querendo se aparecer em cima de mim? Eu não aceito essa situação, não. Eu tô sendo humilhada, eu tô sendo envergonhada. As pessoas estão pensando que eu tô com demônio por causa dessa mulher. Sim. E é humilhante, né? Sim, pra quê? Eu só sei que cheguei na igreja, o Espírito Santo falou assim pra mim, me adora. Eu falei, não vou adorar não, Senhor. Aquela mulher vai vir me segurar. Tô cansada. Aí Deus foi e falou assim pra mim, me adora agora que você vai ver o que eu vou fazer. Rapaz, quando eu comecei a adorar, eu ergui minha mão, ela já veio. Se achando. Se achando. Quando ela encostou o dedo em mim, ela... Desgraçada! Eu te odeio! O demônio manifestou nela, na frente da igreja inteira. Eu fiquei assim, ó. Todo mundo olhou assim, ó. Aí já vi os pastores, sai em nome de Jesus. Mano, vai tocar em ungido de Deus. Vai. Deus me permite você tocar até um tempo.
Até um tempo, mas... Tem até uma música da Cassiane que fala assim: se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até na cova ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor a Deus nunca padece. Essa música é muito real do que eu vivi. Então, cara, eu tive experiências assim, Mari, loucas com Deus. De ver Deus assim, ó, me protegendo, bradando. Nossa, cara, por que você acha que eu amo tanto esse Deus? Olha o que eu vivi. Olha tudo que eu vi. E Deus, ele falou pra mim: você vai ver o que eu vou fazer. Nossa! A mulher na hora manifestou lá. E eu não toquei nela não, viu? Não fui eu que expulsei não, porque eu fiquei assustada. Porque eu não sabia que ia acontecer isso. Tipo, Deus nem quis dizer, tipo, surpresa, filha. A surpresinha que eu tenho pra você. Olha o que eu vou fazer, filha. Agora eu pego ela. Né? E aí, manifestou ali. E ela veio prontinha pra expulsar o demônio. Depois disso, filha, depois disso, a mulher nunca mais me tocou. Nunca mais. Eu imagino a cara da pessoa, né? Porque... É. Então, Mari, Deus conhece o som do coração de cada pessoa, entendeu? Deus, ele é justo. Algumas perseguições, humilhações, ele permite a gente passar. Mas quando ele se levanta do trono, rapaz, sai da frente de Satanás. Sai da frente. E Deus é assim, filha. Deus é assim. Amém. Eu já tive algumas coisas parecidas nesse sentido, assim, de ver alguns tipos, de ver até Deus tomar outra pessoa dentro do culto e da pessoa começar a profetizar xingando a igreja porque estavam me julgando. Ah, eu acredito. Eu acredito. Doideira, assim, coisa doida mesmo, coisa doida. Você olhar assim, você pensar, Deus. Você olha, você fica assim até constrangido, né? Mas não, realmente Deus, ele não... Deus é muito grande, Mari. Nosso Deus é muito grande. Ele não deixa os adoradores dele ser envergonhado, né? Eu lembro ele um não dia deixa. que uma moça ficou endemoniada na minha frente. Aí ela estava possuída, Mari. Possuída mesmo, porque ela pegou, ela estava se rasgando inteira. Ela quebrou a casa inteira, pegou caco de vidro e começou a se rasgar, assim, ó. Endemoniada. Sabe? Eu nunca vi isso. Ali era demônio puro. Quando eu mandei... tava possuída mesmo. Possuidaça. Quando eu mandei o demônio calar a boca, ele me olhou assim, ó. Ele veio pra cima de mim, Mari. No que ele veio pra cima, ele pá, foi com tudo pra trás. Como se tivesse um vidro na minha frente. Ele veio na fúria. A menina veio na fúria pra me bater. Eu falei, cala a boca em nome de Jesus. Aí ela olhou assim, ó. Aí ela veio correndo, aí pá, foi com tudo pra trás. Eu fiquei quietinha assim, ó. Eu vi. E não foi nem sair, foi cala a boca em nome de Jesus. Mari, eu já vi tanta coisa, Mari. Por isso que eu confio tanto em Deus, Mari. Deus já me mostrou. Amém. Nossa, é tanta coisa, Mari. Teve um dia que eu tava sendo perseguida por uma macumbeira, Mari. A bicha tava me xingando na rua. Eu passava na rua, prostituta! Me xingando na rua. Eu falei, meu Deus, que situação. Eu lembro, Mari, que teve um dia que ela veio pra me bater no meio da rua. Mari do céu, eu só ergui meu dedo pra cima. E a bicha era boa de briga, viu? Se ela me pegasse, eu ia levar um cacete. Só levantei meu dedo pra cima, Mari. Você acredita que ela recuou? Eu só fiz assim, ó. Apontei pra cima. Não precisa fazer nada, só... Mari, ela recuou. Sério? Ela parou e recuou. Ela deu uns 3 passos pra trás e ficou assim, ó. Eu não lembro de ter visto você contando, uau. Você só apontou o dedo pra cima? Só apontei pra cima. Ela tava vindo Vocês pra veem me o que é bater. poder de Deus, gente. Ela tava vindo pra me bater. Era uma macumbeira, mãe de santo. Ela tava vindo pra me bater. Eu só fiz assim, ó. Nossa. Forte, Eu não hein? falei nada. Ela foi pra trás, deu uns 3 passos pra trás e ficou parada. Uau. Assim, e eu continuei andando. Uau, Sim. forte. Uau. Essa daí eu não tinha ainda visto essa tua experiência, não. Muito forte. Então eu confio muito em Deus, Mari. Porque Deus já me provou de todas as maneiras que Ele tá comigo. Então eu confio cegamente. Tá mais do que provado. Não tem por que eu duvidar, sabe? Ele já me provou de todas as maneiras. De todas as maneiras. muito forte, Dani. Dani, a gente tem que fazer... sério, muito legal, menina. Muito legal. Tô muito feliz, menina, de estar fazendo essa live aqui com você. Gente! Gente, a gente tem que fazer mais live contando de experiência assim. Que legal. Gostoso, e é muito legal porque é difícil
pessoas que dá para falar sobre essas coisas hoje em dia. Você vai falar, as pessoas elas se escandalizam, né? As pessoas elas se escandalizam quando você vai Mas, ô, falar de Mari, experiências sabe por assim. quê? Já vou terminar aqui. Mas sabe por que eu não tô nem aí? Sabe qual é a verdade, Mari? Quando eu tava na rua, passando fome, passando frio, Ninguém ligava. ninguém tava nem aí pra mim. Ninguém tava nem aí pro que eu falava. Ninguém tava nem aí pra maneira que eu me vestia. Ninguém tava nem aí se eu tava viva ou tava morta. Então agora que Deus me colocou em um lugar de honra, que Ele tem me abençoado, todo mundo quer falar da minha vida. Todo mundo quer falar da maneira que eu vivo, da maneira que eu me visto. Então isso é hipocrisia, sabe? Amém. Não me abala, cara. Eu não tô nem aí. Podem falar tudo Amém. de mim. Podem falar da minha roupa. Podem falar Amém. o que for, cara. Quando eu tava lá na merda, lá no lixo, no esgoto, Ninguém tava nem ninguém aí. falava nada. Ninguém tava nem aí se eu tava viva ou tava morta. Entendeu? Então por que agora tá todo mundo incomodado com a minha vida? Porque eu tô brilhando. Essa é a É verdade. verdade. Essa é a Por que não verdade, se Mari. incomodaram antes quando você tava lá no pó, né? Por que Ser não se incomodaram antes? humano é hipócrita, é mesquinho. Ser humano só persegue aqueles que brilham. Essa é a verdade. Ninguém persegue quem tá no lixo, não. Ninguém persegue quem tá derrotado, não. Ser humano é invejoso. Essa é a verdade, Mari. Essa é a verdade. E quem tem Deus, rapaz, a luz incomoda as trevas. Então, quando eu tava lá no esgoto, na merda, no lixo, na rua, passando fome, passando frio, ninguém tava nem aí. É ruim que eu vou calar minha boca agora, hein? É ruim, hein? Pode se levantar o inferno inteiro. Se Deus estiver comigo, ninguém me para. Pode se levantar Amém. trilhões de pessoas contra a minha vida. Se Deus estiver comigo, ninguém me para. Amém. Amém. Nossa, muito forte. Amém, Dani. Dani, deixa eu te contar. Você falando isso daí, eu só vou te contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez, você fez eu lembrar agora. Eu nem lembrava disso. Dani, uma vez eu vi, aí eu te libero, tá bom? Sim. Uma vez eu vi, eu e meu marido. A gente tinha passado uma situação, tinha acontecido algo assim dentro de uma igreja, e aí a gente saiu de dentro dessa igreja, e quando a gente estava indo para casa, apareceu um demônio dentro de um carro. Só que antes Deus falou assim, eu revisto vocês e eu cuido. E se for necessário, eu entrego o carro na mão de vocês. Olha isso. Só que a gente não sabia e falou com nós dois. De repente, esse carro parou na esquina, um carro preto, e quando a gente estava chegando perto, ele mirou assim como se ele fosse atropelar a gente. Você acredita? Eu acredito. Menina, ele veio como se ele fosse atropelar. Foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, de ver, assim, manifesto realmente, né? Um demônio manifesto. E ele, assim, como se... Menina, ele olhou, e quando eu olhei, era um homem dentro, ele tinha um olhão amarelo, assim, e eu lembro que ele vinha, assim, pra cima, ele pegou, assim, o carro, deu uma ré, e a gente parou, só que naquela hora, Deus, ele deu uma graça, assim, que eu não sei te explicar. Uma graça, assim, que eu sei que a gente só ficou firme ali diante da situação. De repente, ele deu uma ré, assim, e ele vinha para cima, e ele foi, assim, para vir para cima da gente. Quando ele foi para cima, ele chegou em cima de nós. De repente, ele deu uma ré, assim, e saiu bravo. Ele saiu cantando nervoso, porque ele não pôde tocar na gente, ele não pôde fazer nada. Não toca. Nada, Não toca. Não pôde fazer nada. Não toca. Muito forte, muito forte. Agora, você contando isso, eu lembrei disso daí. Eu pensei, cara, realmente. E é coisa assim, doideira, que não é todo mundo que vai entender. Vamos dizer assim, as pessoas não acreditam, elas vão dizer que você tá doido. Ser pregado, né? Para as pessoas entenderem quem é Deus, né, Mari? Quem é Deus? Realmente, Deus é muito poderoso. E o nível de fé que a gente precisa caminhar, né, Dani? Sim. Confiar plenamente, cegamente. Mari, agora eu tenho que ir, senão meu marido vai me matar, porque já era pra gente estar no compromisso então, tá há bom. 19 minutos atrás. Mas assim, então, agora, tá bom, na Dani. próxima live é eu que vou te entrevistar lá no meu canal, tá? E você vai contar as suas experiências, tá? Amém. Então tá bom, Dani. Obrigada, Dani. Honra estar aqui com você, sério, fico muito feliz mesmo. E, né, boa. Eu senti muita liberdade em falar tudo o que eu tinha que falar aqui. Eu senti muita graça de Deus em você. Eu senti, assim, que você realmente é uma princesa. Eu fiquei bem nervosa. Eu tô nervosa ainda. Eu fui entrar muito nervosa. Eu não sabia o que falar, tanto que eu comecei a gaguejar. Eu pensei, Deus, que nervosismo é esse? Muito nervosa mesmo, né? Muito nervosa.
assim, eu tô muito feliz, sério. Mas eu profetizo, Mari, que da mesma maneira que você tá assim, comigo aqui, vão surgir garotas que vão ficar assim com você também. Amém. Amém? Amém? Porque da mesma maneira que Amém. Deus me levantou para inspirar, Deus também te levantou para inspirar. Amém. Amém? Amém. Você é uma graça, você é graciosa. Deixa Deus te usar. Amém. Confia em Deus. Continua com seu coração puro. Continua com o teu olhar puro. Continua acreditando no sobrenatural. Continua acreditando no impossível. Continua sonhando Amém. grande, Mari. Continua. Não sonha pequeno. Não, não, não. Seu Deus é grande. Espera coisas grandes, Amém. sim, de um Deus grande. Amém. Esse é o Deus que você serve. Quanto maior a tua fé, mais Deus vai te honrar. Tá bom? Amém. Então, não se incomode com as perseguições, com a inveja, com palavra contrária, com incrédulos. Não se aproxima de pessoas que têm a fé. Se aproxima Amém. de pessoas que sejam mais doidas que você ainda. Tá? Amém. É, desse jeito. Amém. Porque os meus amigos profetas são mais doidos que eu ainda. Vou no monte, meu Deus do céu. Amém. Tá bom? E Muito Deus vai te grande. honrar muito. Continua com esse coração lindo que você tem, porque Deus me mostra que você tem um coração puro. Você tem um coração Amém. puro. Você é uma criança na presença de Deus. Você é uma menina na presença de Deus, mas também é uma leoa. Amém. Da mesma maneira que você é uma menina na presença de Deus, para enfrentar o inferno, você é uma leoa. E foi Deus que te deu a autoridade. Tá? Amém. Continua assim, continua firme, Amém. continua buscando, porque Deus vai te honrar muito. Tá? Amém. Amém. Obrigada de novo, Dani. Deus abençoe. E bom monte lá. Depois você conta pra nós. Vou orar por todos nós aqui, tá bom? Então tá bom. Beijo, Mari. Fica Deus com abençoe, Deus. Dani. Um beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Você também. Tchau, tchau. 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 Um beijo, gente. Deus abençoe. Olha o coraçãozinho da Mari, como é que tá aqui. Ai, Deus. Um beijo, gente. Deus abençoe.